Esse canal é totalmente parcial e apresenta apenas uma das histórias possíveis. Se persistir a confusão, as referências deverão ser consultadas. E qual será a forma de governo no futuro? Pergunta ele. Ouço alguns de meus leitores responderem: ora, como podes fazer tal pergunta? Sois republicano. Sim, mas essa palavra não diz nada. Res pública, isto é, coisa pública. Pois bem, então quem quer que se interesse por assuntos públicos, não importa sob qual forma de governo, pode intitular-se republicano. Até os reis são republicanos. Bem, então sois democrata? Não. Então o quê? Um anarquista. E é nesse trecho do livro O que é Propriedade que Pierre-Joseph Proudhon se torna a primeira pessoa a abraçar o título de anarquista. Em sua vida ele analisa a sociedade e desenvolve um corpo teórico que, unido à interpretação de outras autoras e autores, vai dar origem ao que conhecemos hoje em dia por anarquismo. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida do Proudhon e sobre o que é o mutualismo que ele defendia. Olá, me chamo Pontes e esse é o segundo vídeo de uma série que estamos fazendo em parceria com a Biblioteca Terra Livre para apresentar o básico sobre o anarquismo. Se você está boiando e não tem ideia do que é isso, no primeiro vídeo que saiu no canal da Biblioteca Terra Livre, nós explicamos de forma geral o que é esse movimento social. Você pode assistir clicando no link que está aqui e depois você volta para cá. Se você já viu o vídeo ou só quer mesmo saber quem é esse tal de Proudhon, podemos continuar. Proudhon nasceu no dia 15 de janeiro de 1809, na cidade de Besançon, na França. Seu pai era um pequeno artesão falido que mais tarde se tornou dono de uma taberna, e sua mãe era cozinheira. As famílias de ambos eram camponesas e durante a infância de Proudhon, os momentos difíceis que as guerras napoleônicas causaram no leste da França fez com que eles voltassem a trabalhar diretamente com a terra. Esse ideal de liberdade comunitária dessa vida camponesa vai se somar com as experiências de vida do Proudhon e suas observações dos movimentos de massas do seu tempo para formar o pensamento político e social que vamos conhecer aqui no vídeo de hoje. Ainda jovem, ele consegue uma bolsa e vai estudar no College de Besançon, onde era humilhado pelos outros alunos, que eram filhos de comerciantes, mas em contrapartida pegou gosto pelo estudo. Só que infelizmente ele é obrigado a parar de frequentar as aulas porque sua família volta para a miséria. Depois disso ele começou a trabalhar como tipógrafo e duas coisas tornaram esse trabalho agradável para o Proudhon. Na convivência com outros operários, ele encontrou companheiros, diferente do que aconteceu no college. E a oficina de tipografia era um ótimo lugar para uma pessoa que queria estudar. Naquela época, Besançon era um centro de teologia, e ao revisar as provas tipográficas dos livros feitos pelo clero, Proudhon encontrou defesas ao cristianismo fracas e acabou virando ateu. Mas nessas leituras ele também aprendeu muito com a erudição religiosa e conheceu a obra do Charles Fourier, um socialista que acabou influenciando na formação das suas futuras teorias sociais, principalmente em suas ideias sobre pedagogia e politecnia. Com a experiência que ganhou nesse meio, ele decide abrir uma oficina com um sócio e dá tudo errado. A oficina faliu e isso motivou o suicídio do seu sócio, deixando ele com uma dívida que passou a vida inteira sem conseguir pagar. Enquanto trabalhava nessa oficina, ele publica seu primeiro livro, que tem esse nome muito difícil que eu não vou saber pronunciar, que era um tratado de filologia, que levou ele a Paris por ter rendido um prêmio da Academia de Besançon, que era dado a jovens intelectuais promissores. Em Paris, ele começou a circular entre os grupos socialistas e revolucionários e entrou em contato com os operários descontentes da cidade, o que vai influenciar diretamente na sua obra. Em 1840, ele publica o livro O que é a Propriedade. Vários autores consideram essa publicação muito importante. Dentre eles temos até mesmo o Marx, que depois vai entrar em uma treta pesada com o Proudhon, mas antes chegou a dizer que esse livro foi o primeiro exame sério e ao mesmo tempo científico sobre a propriedade. Nesse livro ele denuncia, como o nome sugere, a propriedade. Mas essa propriedade não é a mesma que conhecemos no senso comum. No nosso senso comum, se compramos um livro ou um celular, entendemos que eles se tornam nossa propriedade. Não é isso que o Proudhon critica. Ele critica a propriedade que é usada por alguém para explorar o trabalho de outras pessoas. Como exemplo, podemos citar qualquer pessoa dona de grandes empresas. Se aquilo que você tem não é usado para roubar o trabalho alheio, Proudhon vai falar que isso não é uma propriedade. Vai falar que isso é uma posse. E a posse, para esse autor, é um direito que cada pessoa possui em controlar o lugar onde mora, a terra e os instrumentos que precisa para viver e trabalhar. Para ele, a posse é uma das bases da liberdade humana, enquanto a propriedade é o oposto.
sendo o que ele chamou de o suicídio da sociedade. Então, para o Proudhon, todos nós temos direito sobre o que produzimos, mas não temos direito aos meios de produção. Os meios de produção precisam ser comuns a todas as pessoas, não só a uma ou meia dúzia delas. Ele chega nessa conclusão porque a matéria-prima vem da natureza, só que essa matéria-prima só vai ter valor por causa das técnicas e das instalações humanas, que são construídas, melhoradas ao longo da história e herdadas a cada nova geração. Tanto as técnicas quanto as instalações só conseguem modificar essa matéria-prima com a colaboração de incontáveis pessoas trabalhando em conjunto. A propriedade vai ser injusta porque o lucro desse trabalho coletivo é roubado por uma pequena parcela. E é esse roubo que faz com que a população trabalhadora fique na miséria, enquanto aquela pequena parcela que não trabalha fique com os bolsos cheios de grana. Daí vem sua conclusão famosa de que a propriedade é um roubo. E como podemos resolver esse problema? Se a propriedade privada dos meios de produção é o que impede a igualdade e a justiça, e a organização social em que vivemos tem essa propriedade privada como base, fica meio óbvio que precisamos de uma nova forma de organização social. Proudhon traça a autoridade que resulta da propriedade privada de uma tendência que o ser humano e outros animais gregários têm de buscar um líder. Conforme as pessoas desenvolvem sua capacidade de argumentação, elas se voltam contra a autoridade e se rebelam. Para ele, a ciência política surge e começa a canalizar essa revolta, nos mostrando que as leis que organizam a sociedade são naturais e são completamente diferentes daquelas leis defendidas pelos governos. E aqui surge a anarquia para o Proudhon. Uma organização social sem governo e sem propriedade privada, em que todas as trabalhadoras compartilham da igualdade econômica e de liberdade para guiar suas relações sociais por um sistema de contratos livres. No livro O que é Propriedade?, Proudhon está discutindo sobre a propriedade de uma sociedade camponesa e de pequenos artesãos, assim como era a sociedade de nascença. Já quando ele se muda para Lyon, a visão sobre a organização social da sua época é ampliada. Chegando nessa nova cidade, começou a trabalhar como gerente de uma transportadora de água e manteve contato com a organização comercial de Lyon no período em que ela começa a se transformar no centro da Revolução Industrial Francesa. Esse período é muito importante para a vida do Proudhon porque ele vai passar o tempo livre acompanhando as tendências rebeldes dos operários no período que resultou na Revolução de 1848. Dentre os grupos de operários do período, Proudhon tem maior contato com os mutualistas, uma sociedade secreta formada por artesãos que era liderada por trabalhadores veteranos que participaram de levantes que aconteceram na década de 1830. Tudo indica que eles compartilhavam muitas das ideias defendidas por Proudhon, e isso o levou a adotar a palavra mutualismo para nomear suas ideias sobre reorganização da sociedade formada por organizações de unidades produtivas, seja nos campos, nas fábricas e oficinas, sob o controle das trabalhadoras. Outras ideias que circulavam em Lyon nesse período vão influenciar a obra de Proudhon. Uma das mais importantes falava sobre a formação de uma grande associação de operárias e operários. Dentre as autoras que defendiam isso e vão influenciar o Proudhon, podemos destacar a Flora Tristan, uma feminista socialista peruana que publicou um livro muito importante sobre o tema e foi citada diversas vezes pelo autor na década de 1840. Proudhon vai nos dizer que esse formato de organização não vai ser alcançado por uma revolução política, como defendiam os jacobinos e boa parte dos socialistas autoritários que vieram depois dele, mas sim por mudanças econômicas, partindo das próprias organizações da população trabalhadora. As mutualidades geridas por conselhos de produtores livremente escolhidos deveriam substituir o governo na sua forma exclusivamente política, que é o Estado. Tal estratégia pressupunha que, antes de acabar violentamente com a velha ordem, os trabalhadores deveriam se auto-organizar e a nova sociedade se produziria dentro da velha. Por isso, ele apresenta uma preocupação para que essas organizações fossem tanto educativas, para dar ao proletariado consciência sobre as relações econômicas que guiam suas vidas, como funcionais, para já organizarem na lógica de uma responsabilidade coletiva ilimitada, guiando a troca mútua entre trabalhadoras e trabalhadores por meio de contratos, e possibilitando assim uma mudança na sociedade de baixo para cima. Essas diferentes organizações que surgissem se relacionariam umas com as outras seguindo um modelo de federalismo, sem que uma mandasse na outra,
mantendo assim essa horizontalidade, até mesmo nos níveis mais complexos de organização. Assim, seria possível que a administração de cada local fosse controlada pelo próprio povo que vive lá, e não por um representante que ignora a população e representa na real vontades externas a ela. Existem muito mais coisas para falar sobre a vida e a obra do Proudhon. Todas as pessoas e organizações que seu pensamento influenciou, toda a treta que ele teve com Marx, os jornais que ele criou para divulgar suas ideias, a perseguição que ele sofreu do Estado e muito mais coisas. Só que esse vídeo não passa de uma introdução, ele tá longe de ser uma biografia completa. Por isso, se quiser saber mais, você pode dar uma olhada nas nossas referências que estão no comentário fixado. Em especial para esse livro do George Woodcock, que é a minha principal referência. Esse foi o segundo vídeo da série sobre o básico do anarquismo. Toda penúltima quarta do mês vai sair um vídeo alternando entre aqui, no canal Ilha de Ignorância, e lá no canal da Biblioteca Terra Livre. O próximo vídeo vai ser sobre Mikhail Bakunin e vai sair no próximo mês no canal da Biblioteca. Então, se quiser acompanhar toda a série, não se esqueça de se inscrever nos dois canais. O link está aqui no comentário fixado. E lá no comentário fixado você também vai encontrar links de vários outros canais anarquistas, para você conhecer mais sobre esse movimento e sobre quais são as atuais pautas defendidas por anarquistas brasileiros. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.